Ok, então hoje é a nossa aula 3, começando, aula 3 do módulo 3, isso mesmo. E hoje a nossa professora é a Candice, que é advogada, ela mora e atua aqui no UK também, e a especialidade dela é testamentos, né, e trusts. Isso mesmo, Candice? É, o trust é uma coisa mais complicada, né? Mas a gente entra um pouco no assunto. Perfeito, então. Hoje ela vai aprofundar mais na questão do will, né, de como a gente vai fazer, sobre a lei, os procedimentos. E sem mais delongas, vou passar a palavra para ela. Candice, muito obrigada por ter aceitado ser uma de nossas professoras aí. Confio muito na sua expertise. Olha, eu que agradeço. Eu acho tão legal, eu acho tão legal como todo mundo do grupo interage, como todo mundo se ajuda. Eu acho isso fantástico. E ter a oportunidade de estar aqui falando um pouco do que eu sei, é um prazer, uma honra mesmo. Muito obrigada, viu? Vocês todos que estão aí também. Seja muito bem-vinda, querida. É isso aí, um auxiliando o outro para a gente crescer sempre junto, né? Então tá, Vanessa. Então vamos começar. Eu tentei resumir o máximo. Isso aqui começou com uma coisa gigantesca e eu fui vendo isso não vai dar, isso não vai caber, isso não vai caber, e eu fui resumindo para entrar o básico e para a gente ter ideia de como funciona tudo, mas são muitos pormenores mesmo. Então, assim, o que eu vou falar hoje, eu vou falar o que acontece quando uma pessoa falece aqui no país de Gales ou na Inglaterra sem um testamento, os motivos para se fazer um testamento, os requisitos que a gente precisa seguir, os requisitos legais para esse testamento ser considerado válido aqui, o que que a gente deve incluir e não incluir no testamento, que cláusulas importantes também a gente pode incluir, e principalmente, é uma coisa que eu sempre pontuo, o que a gente não deve fazer ou deve fazer para evitar claims of negligence, porque lá no final, depois, se der algum problema, pode voltar para a gente. A gente pode sofrer uma ação de negligência por não ter feito alguma parte do testamento bem feita, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês um PowerPointzinho. Estão conseguindo ver? Sim? Ok, tá. Estamos sim. Então, aqui eu coloquei meu nome. Eu sou um Affiliate Member of Society of Will Writers. Isso aqui foi um curso que eu fiz no College of Writers. Eu fiz um teste, eu passei no teste, não foi muito facilzinho assim, mas passei. Eu faço parte dessa sociedade, eu pago anuidade, eu tenho um seguro para esse tipo de qualquer eventualidade também, a gente é assegurada. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é o que acontece se a gente não faz um testamento. Então, se uma pessoa falece aqui sempre eu vou falar da Inglaterra e País de Gales. Essas regras aqui não é para todo o Reino Unido, só para esses dois. Então, o Inheritance and Trust Power Act de 2014, ele dá as Rules of Intestacy. Intestacy é quando você falece sem um testamento. Intestate é a pessoa. Então, quando a pessoa morre intestate, é porque não fez um testamento, ou o testamento dela foi revogado, ou o testamento dela foi considerado inválido, certo? Porque não seguiu a seção 9 do Wills Act de 1837. Então, primeiro, volta no revogado. Bom, não fez testamento, não fez testamento. Ou não foi encontrado um testamento também, né? Pode ter feito testamento, não se encontrou o testamento. O testamento foi revogado. Ele pode ser revogado como? Se você fizer um testamento novo, o anterior é imediatamente revogado. Você destruiu, e aliás, todo testamento tem uma cláusula, uma das primeiras cláusulas, que é a Revocation Clause, que você revoga todos os outros testamentos, e esse é o que está valendo agora. Ou então você destruiu, rasgou, queimou,
destruiu mesmo com a intenção de revogar esse will. Ou se você casou, ou fez uma civil partnership, pessoas do mesmo sexo, né? Em toda a apresentação eu vou falar de cônjuge, mas sempre quando eu falo de cônjuge é civil partner no meio, né? É sempre a mesma coisa, são os mesmos efeitos. Então, para eu não ficar dizendo o cônjuge sobrevivente é o civil partner sobrevivente, eu vou falar cônjuge, mas é sempre se aplica para o civil partner, certo? E então, quando você casa ou forma uma civil partnership, o will que você fez, o testamento que você fez, foi revogado. Não vale mais nada. O que não revoga um testamento? Divórcio, não revoga. Novos filhos, também não. Falência, também não. Destruição acidental, você destruiu sem querer. A princípio, você destruiu, não tem como. Mas há possibilidade de você pegar uma cópia com uma pessoa que você guardou, pegar a cópia, pedir para o juiz da corte colocar no probate. Tem essa possibilidade. Não devemos confiar nela, mas existe essa possibilidade. Então, vamos ver o que acontece na intestacy. A intestacy, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é: há um cônjuge ou civil partner sobrevivente? Aí, falei os dois, mas é qualquer um dos dois. Deixou viúva ou viúva? Esse casal tinha filhos? São as primeiras coisas que a gente tem que perguntar. Se tem cônjuge sobrevivente, tem filhos do casal? Ou, desculpa, tem cônjuge sobrevivente, não tem filhos, o casal não tem filhos, o cônjuge herda tudo. Não tem filhos, o cônjuge herda absolutamente tudo. Tem cônjuge sobrevivente, o casal tem filhos, tem que ver se o patrimônio que ficou é maior ou menor que 322 mil libras. Isso na data de 26 de julho de 2023, porque se morreu antes é um outro valor. Esse valor de 322 é atualizado. Então, morreu nessa data aqui ou depois e o patrimônio era maior ou menor que isso, tudo para o cônjuge. É maior do que isso? Aí vai dividir entre o cônjuge sobrevivente e os filhos do casal. Aí vem para esse do meio aqui. Cônjuge recebe os primeiros 322 mil e mais chattels. Chattels significa é um inglês arcaico para bens pessoais, os penduricalhos, coisas pessoais da pessoa. Então, os primeiros 322 são do cônjuge sobrevivente e os bens pessoais. O que sobrou além dos 322 divide entre cônjuge, o mesmo cônjuge, e os filhos. Então, vamos dizer que teve um patrimônio de 500 mil libras. 500 mil libras, os primeiros 322 é para viúva ou viúvo. O que sobrou, 178, divide 89 de novo para o cônjuge e 89 divide para os filhos. 1, 2, 20 dividem esse valor. Agora, se não tem viúvo ou viúva no sobrevivente, vai lá para a direita ali, tá vendo? Vai para os filhos, para os netos ou para os bisnetos. Dividirem também igualmente. Aqui é igual no Brasil. Se um filho morreu antes do decujus, ele recebe os filhos desse filho recebem por representação. Aqui chama by stirpes ou representation, é a mesma coisa, igual no Brasil. Não tem filhos, não tem neto, não tem bisneto, procura os pais do falecido. Os pais também não estão vivos? Irmãos. Irmãos, meio-irmãos. Não tem meio-irmãos, avós. Não tem meio tios ou tias. Não tem meio tio, meio tia. Não tem ninguém, não tem nenhum desses. O que acontece? A coroa herda. Olha que maravilha, ele já não tem o suficiente? Diga. E uma dúvida, quando fala aqui dos filhos, netos e bisnetos, especificamente os filhos nesse caso, né? Ah, Consideram-se também os adotados? sim, sim. Adotado é a mesma coisa. Ok. Sim. E então,
Tios, passou por tio, não tem parente nenhum, foi para a coroa, ducado de Lancaster ou ducado da Cornualha. Tem até um site no um, um lugarzinho lá do gov.uk, do site do UK, que você coloca, tem uma lista de heranças que não foram claimed, não tem herdeiros aquela herança. Fica lá um tempo, a coroa não pega imediatamente. Então, se você entrar lá, colocar seu sobrenome, você pode achar um tio-avô distante que você pode pedir aquela herança. Tem uma lista de herança lá. Ah, Ah, eu vou eu acho que procurar. a gente não vai ter, né? Meu sobrenome, Pardinho, não acredito que. Candice, não sei se você vai mencionar sobre isso, mas eu acho importante, porque a gente esclarecer a diferença na hora de herdar do cônjuge e da pessoa que tem apenas mora junto, né? Cohabitation couples. Sim. Sim, vou falar, é o próximo agora, quer ver? Ó? Ah, então arrasou, pronto. Aqui. Então, algumas questões a gente considerar nesse sistema. Filhos de relacionamentos anteriores, stepchildren, enteados, não herdam. Só herdam os filhos do casal. Então, vamos dizer, Maria, casada com João, João já tem uma filhinha chamada Júlia. Aí, João casou com a Maria e faleceu sem um testamento. O que vai acontecer? Voltando lá naquele esquema, não tem filhos, o casal não teve filhos. Então, o cônjuge sobrevivente herda tudo. A pobre da Julia não vai herdar nada. Casados não herdam. Não casados não herdam. Tem que ser casado. Não importa se moram há muito tempo juntos ou se têm filhos juntos. Não herdam. Imposto de herança. Para quem tem patrimônio grande, não paga muito mais imposto. Esse inheritance tax paga muito mais imposto. Principalmente se passar do new rate band, porque tem uma faixa de isenção de 325 para cada um. Se passou desse valor, aí vai pagar mais imposto ainda. Não são escolhidos executors. Executors é uma pessoa que você coloca no seu testamento para executar seu testamento, para fazer valer a sua vontade. Então, é uma pessoa que tem que ser uma pessoa que você escolhe da sua confiança, uma pessoa apta, que fala inglês, que tenha tempo para fazer toda esse processo de conseguir o grant of probate e administrar os bens. Se não tiver um testamento, a corte vai escolher entre os beneficiários do intestate, daquele esquema que a gente viu, vai escolher um beneficiário daquele para ser o administrator, que é a mesma coisa que o executor, só que ele não vai pedir o grant of probate, vai pedir uma letter of administration. É a mesma coisa, é uma grant of representation, mas vai demorar mais. Porque o executor, ele já pode começar a agir. Assim que eu tiver o falecimento, ele pode agir e adiantar algumas coisas, conversar com o banco e tal, e o administrator não pode. Então, esse executor, é bom falar também que se você não quiser uma pessoa para fazer isso, você pode contratar um advogado, você pode contratar um banco, você pode contratar uma pessoa para fazer, um contador para fazer isso. Pode ser melhor, porque vai ser mais rápido, mas, né, você vai ter que pagar. Não pode ser uma pessoa menor, não pode ser uma pessoa condenada e não pode ser uma pessoa com falência declarada. Você escolhe um executor e pelo menos um substituto. Ideal é pelo menos isso, pode ser mais. Não se escolhe, quer dizer, você até pode escolher até 4 executors num único testamento. Mas aí imagina a confusão. Os 4 executors têm que confirmar tudo, a concordar com tudo. Diga, quem perguntou? Quem levantou a mão? Foi Oi, a Rita perguntou primeiro e depois a Fernanda. Gente, dá um nó na nossa cabeça a sucessão, né? Não tem jeito. Candice, prepare. Mas se eu estou falando muito rápido, vocês também me parem, viu? Porque eu estou tentando passar tudo. Fica tranquila, que se você passar de 1 hora, não tem problema nenhum. Tá bom.
Tá bom. Oi, eu tenho uma questão que é sobre quando falou que, por exemplo, não sei qual era o nome que deu, mas, por exemplo, no caso do pai da Júlia, se ele falecer, ela não tem direito a nada. Por exemplo, não tem direito a nada porque não ficou um testamento, é isso? Sim, porque ele não fez um testamento. Mas isso só aqui no UK, certo? Sim, sim, não, a gente está falando Sim, das regras sucessórias aqui, não no UK, né? Inglaterra sim, sim. e País de Gales. Então, basicamente, tem mesmo, para conseguir herdar algo, tem que fazer um testamento. Ou então entrar naquelas regrinhas que a gente viu ali, né? Sim, Por exemplo, enteados não entram ali. Não tá vão bom. conseguir herdar se você não fizer um testamento, o enteado não herda, não consegue entrar. Isso, gente, é tão importante que nós, enquanto advogados praticantes nessa área, a gente faça a consulta para falar também para o cliente, e também não só na consulta ou o cliente que chega até a gente, na nossa própria produção de conteúdo, seja ele artigo, Instagram, qualquer lugar, a gente precisa elevar o nível de consciência do nosso cliente, que normalmente é um imigrante, está acostumado com o herdeiro necessário no Brasil, com a figura do herdeiro necessário, a gente tem que elevar o nível de consciência desse imigrante para falar: olha, aqui não funciona bem assim. Tem que fazer um will, porque se não fizer, olha os prejuízos que a sua família vai ter, os seus filhos vão ter, né? Então é importante a gente trazer esse alerta também. É, exatamente isso. Sim. Obrigada. Candice, eu fiquei um pouco na dúvida em relação a essa questão do bem patrimonial, né, do valor de 322 mil libras. Eles incluem o bens só aqui do UK. Eu vou dar um exemplo. Supondo que eu tenha bens no meu país de origem, aí eu casei e fui constituindo mais bens, tanto aqui dentro do UK quanto fora do UK. Como é que fica os bens que não estão aqui no Reino Unido, né? A gente vai falar também. Eu vou falar sobre isso mais adiante, mas é o que a gente sempre fala. Cada país é um set de normas. Então, cada país você faz um testamento. Um testamento para aquele país, para aqueles bens que estão naquele país. Porque cada país, por exemplo, aqui na Inglaterra, eles seguem a regra do domicílio. Mas existe algum outros onde o falecido estava domiciliado. É ali que vai seguir as regras. No Mas caso do Brasil é assim, né? É a regra, a lei que se aplica é do local do falecimento do decujus, né? aqui é da onde ele estava domiciliado. Claro, então, a gente vai ter conflitos, Fernanda, pessoal, quando se trata de direito internacional, não tem como a gente dar uma resposta redonda. A gente precisa analisar o caso do cliente e ver, porque cada local que tem o patrimônio tem uma lei. E aqui a gente está falando de direito internacional sucessório. E a gente vai ter que analisar para saber se existe acordo nesse sentido, né? Pois é. Entre os países. Mas eu entendi a pergunta dela, Candice, como assim: será que UK, será que a Inglaterra, a lei inglesa, entende que o patrimônio, esse cálculo de 322 mil libras, é feita apenas em cima do patrimônio localizado aqui, ou eles consideram também o World Wild? Olha, pelo que eu vi até hoje, eu nunca eu tive um caso desses, assim, de probate com bens dos dois países. Mas, você, se a lei, porque é isso, a lei local, a lex situs, ela é a que vai reger aquele patrimônio. Então, você tem um patrimônio no Brasil. Você tem, João, por exemplo, tem uma filha, o patrimônio está no Brasil. No Brasil, ela é herdeira necessária, então ela tem que herdar. Então, os bens que estão no Brasil vão ser regidos pelo, pelo testamento que vai ser deixado, ou se não tiver testamento, pelas regras sucessórias do Brasil. Então, a Inglaterra não vai levar em consideração os bens fora daqui. Uhum. Entendi. E Pessoal, aí, a outra dúvida que eu fiquei também, Candice, é sobre essa questão dos enteados, né, que você mencionou, que tem que ser os filhos do casal. E isso inclui, inclusive, os bens que
vou dar um exemplo. Eu com meu filho, eu começo a constituir uma família com uma outra pessoa que não, né, que seria o enteado do meu companheiro. Ainda que eu construa daqui para frente bens com esse meu parceiro, o meu filho não tem direito à minha parte, que eu construí junto com ele. Meu Deus. Cara, é uma loucura, eu sei que é. Por isso é que eu não, assim, não tem como a gente estar aqui sem um testamento, entendeu? Não tem. É uma coisa assim, é Prejudica muito nossos filhos, gente. Isso é muito sério. É tão sério que o meu caso concreto é assim. Eu tenho um Will, porque a Yasmin não é filha do João, né? E aí eu tenho a Claire. Então, nesse caso, a Claire daria tudo se a gente for levar, né, em consideração tudo que a gente está aprendendo aqui. Então, a primeira coisa, eu sempre falo, façam um Will. É imprescindível. Morou aqui, tem que ter um Will. exato. E depois, no final, a gente vai, depois de tudo, a gente só está começando e já tem perguntas, entendeu? E no final vai ter mais detalhezinhos ainda. E eu ainda, às Então, vezes, eu vamos combinar uma coisa, pessoal? Vamos deixar a Candice explicar. Vocês anotam as perguntas, porque senão a gente não consegue desenvolver, porque a gente quer discutir também, né? Todo mundo quer dar um pitaco, montar um caso. Eu, sinceramente, amo as perguntas. Eu amo interagir. Então, o que vocês quiserem perguntar por mim, tá tudo ok. Se vocês tiverem questões de tempo, aí tudo bem, mas por mim, pode perguntar à vontade. Eu amo, adoro. Vamos deixar assim organizado. Vocês vão anotando, a Candice explica, no final a gente vai interagir e quem não puder continuar, né? Aí Tá. sai. Depois assiste gravado. Tá bom. E o último aqui, então, desse slide aqui, é que sem um testamento não são escolhidos guardians para os filhos menores. Essa é a função primordial do will. É escolher guardians para os filhos, tutores para os filhos menores. Porque Vanessa sabe me dizer aqui muito bem o que acontece se os dois pais falecem aqui sem ter nomeado um guardian. O que acontece, Vanessa? O Estado, né, como que faz? Vai parar numa foster care, nossas crianças, né? Porque, imagina, temos aí um parente no Brasil, e às vezes esse parente não tem condição de brigar pela guarda, porque a guarda vai para quê? Para o Estado. E aí o seu filho, eu acho que você tá muda, Candice. Eu? Ah, não, agora não tá, não. É porque você estava falando e eu não estava ouvindo. Então, a guarda vai para o Estado. E aí, seu filho vai para um foster care. E aí, o seu parente que está lá no Brasil nem sempre vai ter condições de tentar pegar a guarda do Estado. E imagina você lá, sem poder fazer nada, porque morreu, né? E seu filho aí na mão de sabe-se lá quem. É. Sabe que isso é a coisa mais importante do will também. Você não está fazendo will para você. Você está fazendo will para os seus filhos. Então, isso é o mais importante. Imagina uma criança que já perdeu os dois pais e vai parar no foster home, entendeu? Então, é uma coisa absurda você não ter um will aqui. A não ser que você tenha família aqui, né? Os seus irmãos moram aqui, com certeza iria para um irmão seu que morasse aqui. Mas a maioria das pessoas que estão aqui não tem uma rede familiar grande aqui, né? Para isso. Então, é isso que Vanessa falou. Não tendo guardians appointed no testamento, o Estado é que vai escolher onde vai ficar. No testamento, você escolhe quem vai ser, escolhe substitutos para eles também, não é? Sempre é bom. Para executor e para guardians, você diz quem você quer e, no caso dele, não poder, alguém substituindo. Você pode colocar como você quer que seu filho seja criado, educado, não é binding, né? Não, ela não, o guardian não tem obrigação legal de colocar a criança numa escola católica, fazer isso, aquilo que você pediu, mas pelo menos você expressou seus sentimentos, né? Então, se essas regras todas que a gente falou até agora, se elas não suprirem as necessidades da sua família, que é o caso da gente que a gente conversou até agora, não supre nossas necessidades, a gente tem que fazer um testamento. Só que o testamento, ele tem que seguir muitas regras. Ele não precisa ser registrado em lugar nenhum,
mas ele precisa seguir as regras, os requisitos dessa lei. Olha que bonitinha essa lei. Eu peguei ela de 1837. Ela está toda aqui e ela é exatamente assim até hoje. Resumindo aqui, ela diz que um testamento tem que ser por escrito. Existem exceções, não vamos entrar no caso aqui, mas tem que ser por escrito. E todas as outras, as próximas, se referem à execução, como ele deve ser executado. Então, ele vai ser redigido, ele vai ser escrito, e ele vai ser assinado pelo testador na presença de duas testemunhas, vai ser assinado por duas testemunhas na presença desse testador, e sendo que o testador assina todas as páginas e as testemunhas só na attestation page. A attestation page é a última página com as assinaturas, com as testemunhas e a identificação das testemunhas. Pontos a se considerar aqui na hora da assinatura, certo? Primeiro, todos os três, eles precisam se assistir assinando. As assinaturas têm que ser visíveis. Eu estou assinando, está todo mundo vendo, o outro assina, todo mundo vê. Isso é ótimo para depois, se tiver algum problema, o outro provar. Não, eu testemunhei a assinatura dele, a minha, dele, tudo, todo mundo se viu. As testemunhas, elas não precisam conhecer o conteúdo do testamento, não precisa saber o que está escrito ali, mas elas precisam saber que é um testamento e que elas estão testemunhando um testamento, assinando um testamento. A testemunha, importantíssima, a testemunha não pode ser beneficiária desse testamento. Por quê? Vai invalidar o testamento? Não, o testamento vai valer. Mas o que estava ali de presente para ela vai falhar. Ela não vai conseguir receber. Então, não pode. Aí já tem, como a gente estuda muito casos aqui, eles adoram estudar casos, já teve vários casos de solicitors que foram condenados a claim of negligence porque não explicaram isso à pessoa. A pessoa não sabia. A pessoa era beneficiária, assinou e o solicitor não explicou isso. Levou o processo de negligence. Então, tem que explicar isso. O executor pode ser testemunha, desde que ele não seja beneficiário, mas ele pode também. Alguma pergunta? Não? Não. Certo. A execução. Como que vai ser executado esse testamento? Ele pode ser supervisionado com você junto, que é o ideal, né? Que ele venha ao seu escritório, você vá lá, é o ideal. Mas, hoje em dia, é o menos usado, né? O mais usado é o não supervisionado. O não supervisionado, a pessoa, você vai mandar o testamento, as pessoas vão assinar sem a sua presença. Aqui é essencial e crucial que seja enviado antes todos os detalhes em português e em inglês. Eu estou falando português e inglês porque presumindo que somos todos, nossos clientes sejam brasileiros morando aqui. Mas se não for o caso, se for inglês, não precisa, lógico. Então, você vai mandar em detalhes como deve ser essa coisa da assinatura, de todos estarem presentes. Você vai mandar tudo em detalhes antes de como essa execução tem que ser feita, certo? É essencial isso daí. Aliás, um parecer no final de tudo, resumindo tudo, também é ótimo para evitar qualquer problema. Eu aconselho você a assistir, faz um zoom, grava também, pode ser, para você também ter a certeza de que foi assinado direitinho. E também é legal você pedir uma cópia, porque aí também você já evita outra claim of negligence que eu já estudei também, de pessoas que só uma assinou. A outra não assinou e foi guardado o testamento. Lá no final viu que só tinha uma assinatura. Quem foi culpado? A pessoa que fez o testamento. Nós, a gente. Entendeu? Então, os requisitos da execução são muito, muito detalhezinhos, certo? O que mais? Cegos, analfabetos e que tenham pouco inglês. Nesses casos do cliente, do testador, é cego, analfabeto, ele precisa ser lido
O testamento precisa ser lido para a pessoa. Se tiver pouco inglês, o inglês não for muito legal, você precisa, você pode escolher um tradutor ou você mesmo fazer isso. Mas o testamento ele tem que ser lido em inglês e em português para a pessoa. Eu faço parágrafo por parágrafo e vou explicando direitinho o que é cada parágrafo, o que significa. Eu deixo uma cópia da tradução com ele, mas você também pode escolher um tradutor, um intérprete para vir traduzir, uma pessoa que é amiga dele, sabe inglês, vem, traduz. Essa pessoa vai ser a primeira testemunha. Aí você não. Se você já fez o testamento, já é o real writer, você já traduziu e você não vai assinar, entendeu? Aí já é muita coisa. Alguma dúvida? Não? Não. Tá. E as duas últimas, que também estão nesse Wills Act, é capacidade mental e física. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Capacidade física e mental. A capacidade mental, ela se divide em testamentary intention e testamentary capacity. A intention significa que ele quer fazer um testamento e ele quer fazer aquele testamento. Por isso que precisa desses attestation clause lá na última página. Vai ter a última página da attestation page, que todo mundo assina, e vai estar escrito lá, fulaninho, com pouco inglês, foi traduzido por Candice, Fardim, nananana. Então, para deixar claro que ele assinou o testamento que ele queria assinar. Para depois não dizer, não, não era exatamente isso que eu queria, eu não sabia inglês. Para não ter problema nenhum. E a capacidade? Capacidade testamentária foi criado um teste de capacidade mental, nesse caso de Bank versus Goodfellow, de 1870. Com esse caso, ficou estipulado que o testador precisa saber a natureza do ato e seus efeitos, o que ele está fazendo, quais são os efeitos do que ele está fazendo, a extensão do patrimônio dele. Ele não precisa saber detalhes, mas ele precisa saber, ter uma ideia do que ele possui. E possíveis contestações. Por exemplo, eu tenho uma filha que não quer saber de nada, não quer trabalhar, passa a vida inteira aqui no TikTok, não ganha dinheiro. Eu não quero deixar nada para ela. Ela já é uma sanguessuga aqui na minha vida, eu não quero deixar nada para ela. Eu vou deixar tudo para o meu vizinho ali, que corta grama, eu assisto ele assistindo grama e me dá muita alegria. Não tem isso? Não tem essa coisa de vou deixar o testamento para quem eu quiser. É meu, não sei o quê, o dinheiro é meu, né? Não, não é bem assim. Porque tem o Inheritance Provision for Family Independence Act, de 1975, que dá direito a uma pessoa, e tem uma lista lá, uma lista limitada, de pessoas que podem contestar um testamento, dizer, não, eu dependia dessa pessoa, eu preciso do dinheiro, ela não pode me deixar assim na mão. E aí é todo um processo, mas há sim chances de ganhar uma pessoa dessas. Então, o que é o seu papel? É dizer, não, você tem que deixar dinheiro para essa pessoa é herdeira necessária? Não, não necessariamente, mas você tem que deixar claro que tem que estar muito bem fundamentado por que você não quer que tal pessoa receba. Então, você vai dizer, eu não quero que fulana receba porque ela tem condições e ela não trabalha, eu não quero que ela receba por isso, isso, isso. E aí vai ser mais difícil para alguém contestar o testamento. Então, isso é função da gente, nossa função, explicar. Não é só receber todas as informações e colocar tudo no testamento. Physical capacity. Eu tô vendo aqui que eu botei coisa em português e inglês, né? Os dois. Tem que ter 18 anos, mesmo que seja casado, 17 casado, não, tem que ter 18 anos. Tem que ter liberdade de decisão. Não pode estar sob ameaça, força, medo, fraude, influência devida, qualquer tipo de coerção não pode. A pessoa fez por livre, espontânea vontade. Influência pode? Ai, vó, me dá esse carro, eu quero isso, por favor, me dê, me dá. Pode, claro que pode. Não pode eu vou te largar na rua se tu não me der tal coisa.
Isso não pode. Então, são tudo coisas que lá na frente alguém pode dizer, não, mas ela foi coagida. Então, a gente tem que se precaver de todas esse lado. Vocês vão fazer um mirror will para um casal. Você percebe que a esposa não está falando, a esposa não está falando, não está concordando muito, você está percebendo que vem tudo dele, que ela parece que não está concordando, mas não está falando nada, marca um horário, conversa com os dois separados, para ver se ela está sendo coagida a fazer aquele testamento. É uma nossa função também, a nossa responsabilidade. Para enfermos, bem velhinhos, que já estão perdendo a capacidade mental, eu aconselho pedir uma confirmação médica, dizer que ele tem capacidade mental para fazer aquele testamento ali, certo? Porque se ele for challenge, né, você vai ter que provar que ele tinha capacidade mental no momento que ele fez o testamento ou executou. Também é outra controvérsia aqui, de quando é que o testamento vale. É quando ele foi escrito ou quando ele foi executado? Aí também, não vamos entrar aí. Vai ser demais. Algumas cláusulas para a gente considerar colocar no testamento. Um Bare Trust. Um Bare Trust é um trust que a gente... Você vai colocar essa cláusula no testamento dizendo, caso eu faleça com meu marido e meus filhos fiquem sem os pais, tudo que a gente deixaria para eles, eles não podem receber porque eles são menores. Menor não dá receipt, então eles não podem receber. Então, vai ser criado um trust para essas crianças, quando elas tiverem 18 anos, receberem. Então, não é que o trust já está criado no testamento, mas está lá a possibilidade de ser criado um trust, e aí você já nomeia aqui quem vai ser o trustee. Trustee é a pessoa que vai organizar tudo. Normalmente o guardian, né, que você escolheu, ou o executor que você escolheu. Você pode escolher, né, deixar a administração dos bens com o executor e não com o guardian. Aí você que escolhe, mas aí você escolhe, entendeu? Já coloca aqui. Survivorship clause é uma clause que a gente coloca para o cônjuge sobrevivente só herdar se ele sobreviver 28 ou 30 dias, esse é geralmente o padrão, mas pode ser até 6 meses, à morte do primeiro. Então, foi um acidente, um acidente de carro, o marido morreu na hora, a esposa ficou em coma e faleceu 14 dias depois. Aí ela não vai herdar. Só faz um probate, só para ele, porque ela não chegou a herdar. E para quem não é casado também, é bom colocar essa survivorship clause. Mas, se os valores, o patrimônio for alto, não é bom essa survivorship clause, porque ela tira a isenção. A isenção do New Rate Band, que é a isenção do imposto de renda, que é 325 mil para cada um, ela passa de um para o outro, ela passa 325, essa isenção de imposto de renda, passa para o marido, para a esposa ou para o cônjuge sobrevivente, e esses dois juntos passam para os filhos, 650 mil passam. E se os dois morrerem juntos, não tem como transferir essa... É questão burocrática fiscal. Então, se tiver valores altos, patrimônio alto, não coloque essa cláusula. Mirror wills é quando você faz 2 testamentos, vende para os dois, tem partes ou na integralidade são iguais. É mais fácil, você faz 2 testamentos, só mudam nomes e endereços e tal, é espelhado mesmo. Bem diferente de mutual wills. Mutual wills, você faz um testamento, os dois fazem um testamento, na hora que um falece, o outro não pode mudar mais nada naquele testamento. Nada. Então, se ele tiver filhos, se ele casar de novo, o que está naquele testamento não tem como ser mudado. Então, é bem complicado usar ele. E aqui, uma cláusula final.
eu coloco nos meus testamentos uma cláusula final dizendo, essa é a última cláusula. Por quê? Eu achei engraçado quando eu aprendi sobre isso. Eu falei assim, por que eu vou botar a última cláusula? Por quê? Porque o testamento, quando chega na mão do juiz, o juiz vai analisar se é válido. Então, se ele olhar o testamento e dizer, tá faltando coisa aqui. Não, essa frase terminou na metade. Esse parágrafo tem coisa faltando aqui. Não, está inválido esse testamento. É a mesma coisa que você não ter feito um testamento. Nesse caso também, eu, por exemplo, peço para ninguém grampear. Porque se grampear, o grampo pode cair, pode machucar. Aí você vai grampear de novo. Se o juiz olhar e disser, ó, tá faltando página aqui, não vale nada. Aí perdeu o testamento. Então, eu deixo ele inteirinho, bonitinho, numerado, numa pastinha bonitinha, sem marcas nenhuma. E uma cláusula bonitinha dizendo, pronto, acabou, não tem mais nada. Cláusula, tudo numeradinha, tudo bonitinha. Certo? Alguma dúvida? Nada? Ok. Então, nós vamos ver agora o que eu não coloco em testamento. Quer dizer, não coloco não, né? Eu aconselho não colocar no testamento. Instruções para o funeral. Porque geralmente o testamento é lido depois do funeral. Aí não vale a pena. Você pode colocar, mas o testamento tem que ter sido lido antes. Então, é mais fácil você dizer para o seu executor como você quer ser enterrado ou cremada e não precisa colocar aqui. Mas não vai ter problema não se colocar. Seguro pensão e conta conjunta. Seguro pensão porque já tem um beneficiário. Então, não tem por que colocar aqui. O seguro pensão já estão lá. Conta conjunta já tem um outro dono. Porque a pessoa saiu, era uma conta conjunta, o casal, um morreu, o outro é dono de toda a conta. Então, não precisa colocar. Gifts, presentes para pets. Ah, eu vou deixar a minha mansão e meus 500 bilhões para o meu cachorrinho Toby. Só se for no filme da sessão da tarde, né? Porque aqui não dá. Porque cachorro, o pet não vai dar recibo. Então, ele não recebe nada. Você pode sim, que eu já vi, fazer um trust para o seu cachorrinho, nomear tutor para o seu cachorrinho e o trust para o cachorrinho. Vai ter um tutor que vai usar aquele dinheiro para o seu cachorrinho. Mas, assim, para ele, não vai acontecer. Gifts para pessoas que recebem benefícios. Então, a pessoa é uma pessoa vulnerável, ela recebe benefício do governo mensalmente, uma coisa muito comum aqui, e de uma hora para outra entra aquele dinheirão na conta da pessoa. O que acontece? Corta o benefício para sempre ou por algum tempo. Então, não tem por que fazer isso. Você pode botar o valor que você quer deixar para a pessoa em um trust para a pessoa ir usando. Não vai ficar no nome da pessoa, fica num trust. Então, você não coloca o valor alto, um valor qualquer, para uma pessoa vulnerável que não vai poder usar aquele dinheiro num trust. E aqui, que você perguntou, propriedades em outros países. É mais fácil, é mais barato, é tudo muito mais simples, um testamento para cada país. E principalmente, quando você fizer mais de um testamento, quando você estiver falando com o cliente, você tem que perguntar isso, é uma das primeiras coisas. Você já fez um testamento? Você fez testamento em outro país? Porque senão a revocation clause, que é a primeira cláusula, você não vai poder botar. A primeira cláusula diz, eu revoco todos os meus outros testamentos. Se você revogar todos os outros testamentos, um vai cancelar o outro, vai dar muito problema. Então, Candice, diga. existe sobre essa questão de né, países, enfim, direito internacional, existe o chamado International Will, né? Só que nem todos os países são signatários da lei. Então, assim, às vezes vale a pena, depender do país que a gente está lidando, dar uma olhada se cabe ou não, porque às vezes a gente faz se for bem só nesse país, né? Enfim, a gente consegue fazer um testamento que vale para mais de um país, no formato de International Will.
mas isso assim é muito delicado e tem que mesmo analisar o caso. Mas eu só quero assim que vocês saibam que existe essa possibilidade. Então deem uma olhada assim, fazer de forma individual em cada país, mas olhem também se às vezes tem ou não algum acordo ali internacional entre os países envolvidos. Porque tem que ver essas questões sucessórias, né, de herdeiro forced heirship, que eles chamam aqui, que não existe, né, não tem uma herança obrigatória para ninguém aqui. Então, são várias coisas assim que a gente tem que analisar na hora de fazer um testamento assim. E por último, não pode colocar de jeito nenhum num testamento a casa da família que esteja em joint tenancy. Vamos ver o que é isso agora. Porque assim, na maioria das vezes, a casa da família é o maior bem, né? Geralmente, a casa é o bem de maior valor, o mais importante. E eu acho bem importante a gente conversar sobre ele para a gente ver os regimes de propriedade aqui da Inglaterra. Você pode ter, quando você compra uma casa aqui, a maioria das casas compradas aqui, elas nem te perguntam. O padrão é você comprar como joint tenant, uma joint tenancy. Você compra, você e seu marido, vocês são joint tenants, vocês são donos de 100% da casa. É como se fosse uma conta conjunta. Entendeu? Não, tipo, você tem uma conta conjunta com seu marido, quanto por cento é seu? Quanto por cento é do seu marido? Tudo é seu e tudo é do marido. 100% dos dois. Quando for tenant in common, cada um tem uma porcentagem daquela casa. Geralmente é 50%, mas pode ser outra porcentagem. Você tem que, quando tem uma casa envolvida no testamento, a primeira coisa que você tem que fazer é ir no Land Registry e pegar o deed para saber quem é dono mesmo daquela casa e qual é o regime, se é um ou é outro. Joint tenancy. Joint tenancy é um morre, o outro tenant, que não é aluguel, porque aqui tenant é a palavra de aluguel, mas não, aqui é proprietário. O outro tenant recebe automaticamente, imediatamente, toda a casa pelo right of survivorship. Ele recebe tudo. Ele não entra no testamento. Aliás, ele não pode entrar no testamento. Porque, digamos, a história é a seguinte: eu sou casada, me separei, não me divorciei. Me separei, briguei, ele foi para cá, eu fui para cá, eu fiquei com a casa. Estou aqui, moro com a minha sobrinha hoje. Boto no testamento. Minha casa vai para minha sobrinha que me ajuda a pentear meu cabelo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu faleço, o que que acontece? A casa vai pro marido, né? Que ainda é seu marido. Vai para ele. Ele era o joint tenant. O que que a sobrinha pode fazer? Contra o advogado que fez esse testamento, um claim of negligence, dizendo você não explicou isso, você não explicou que não adiantava fazer um testamento, e a culpa vai ser de quem? Quem não explicou isso no testamento. Não precisa de probate, que é uma maravilha. Probate é uma coisa que demora no mínimo 6 meses, a 1 ano no mínimo, quando é rápido. Não tem custo nenhum, não paga imposto, é uma maravilha. Passa automaticamente para outra pessoa. Maravilha, né? Pode ser que não. Pode ser que não seja uma maravilha. Por exemplo, no caso de filhos anteriores, de relacionamentos anteriores. Vamos ver o caso do João e da Maria. A Maria casou com o João era pai da Julinha, filha só dele. Aí o João e Maria compraram uma casa, colocaram como joint tenancy, o mortgage também, joint tenancy, tudo bonitinho. O João faleceu, botou no testamento, deixa minha parte para Júlia. Não adianta nada. Vai ficar tudo para Maria, porque ela era a proprietária junto com o João da casa. Então não adianta botar no testamento. O que for joint tenant vai ser para o outro joint tenant. Você lembra, Vanessa, um caso que você me conversou, que o marido comprou a casa com a filha? Lembra disso? Bem, Ele comprou com a filha. E a mãe não entrou por questões de credit score, ela não ia. Ela entrou com bastante dinheiro, ela pagava, mas não estava no deed da propriedade. E uma frase que ela falou, que eu até me chocou, não, chocou não, né? É o normal. Ela pegou e falou assim:
Eu sei que eu tenho direito à parte do meu marido, mas eu falei, não, não tem direito. Ela não tem direito, ela está pagando as prestações, ela pode comprovar que ela paga o mortgage, que a filha nem tem renda, não interessa. Ela não está como tenant aí. Então, ela já perdeu tudo. Outros casos, por exemplo, falência, divórcio e care fees. Digamos, José agora. O José casou com a Ana e tem um filho. Eles têm um filho em comum, não é que nem a Júlia. Eles têm o Marcos. Eles têm esse filho, eles têm o joint tenancy. A Ana faleceu e o José ficou com a casa toda para ele. Quando ele falecer, vai ficar para o Marcos, tudo bem, era isso mesmo que eles queriam, tá tudo tranquilo. Só que o José sem a Ana não era nada. Não sabe nem pagar as contas, gastou demais, perdeu, gastou aqui, se endividou, faliu, perdeu a casa. Marcos ficou sem nada, perdeu tudo. Outra situação, o José ficou velhinho, velhinho, e precisou ir para um care home. Aqui na Inglaterra, se você tiver na sua conta menos que 23.250 mil libras na conta, você não paga o care fee. O council paga para você, você vai ficar lá sendo cuidado, você não precisa pagar. Mas se você tiver mais ou bens de valor maior, sim, você vai pagar. E aí a sua casa vai para pagar o seu care home. E Marcos ficou sem nada de novo. Ou então, José, que não fica sozinho, casou, não fez um prenup com a Vanessa. Divorciou dessa, fez o que aconteceu? Metade do que ele tinha ficou com a ex. E o Marcos agora ficou com a metade. Então, nesses casos, se o José, se a Maria tivesse falecido e guardado a parte dela para o filho, Marcos não teria ficado com nada ou com menos, no caso desses que a gente viu. Então, no caso, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um tenancy severance. Você corta a propriedade no land registry. Outra serviço que a gente pode oferecer. Ajudar o cliente a separar essa propriedade. Vai ficar 50 para Maria, 50 para o José. Só que Aqui é como se fosse um desmembramento, né, que a gente faz no Brasil. é, A gente realmente torna ela como se fosse duas propriedades. sim, geralmente 50%, mas pode ser outras porcentagens assim. E aí cada um é dono do seu. Só que tem que fazer testamento agora, porque senão vai ir lá para aquela primeira regra que a gente viu e vai acabar de novo com quem você não quer. Então você faz um testamento e deixa para quem você quer. Pelo menos a metade da Maria ficou guardada. Entendeu? Pelo menos a metade dela não vai para a falência, para pagar a dívida do José. A metade dela não vai para o divórcio do José. A metade dela não vai para o care home do José. Vai ficar guardado para o Marcos, exatamente. Só que aí o que acontece? Eu conto história, né? Dá para ver? O que acontece? O Marcos cresceu. Marcos quer a parte dele. Marcos quer vender a parte dele. Não quer mais deixar estar morando com a mãe. Então, o que Marcos quer? Quer vender. Para evitar essa briga, você bota uma cláusula ali de life interest, right to occupy, e tem outras também, permission to occupy, option to buy. Você coloca uma cláusula dizendo: a minha parte vai para o meu filho, eu vou deixar para ele, mas por enquanto, deixa a minha esposa morar lá. Se for life interest, ela pode lucrar, pode alugar, ela pode tirar proventos dali. Nós Right, podemos fazer uma comparação com a cláusula de usufruto do Brasil. exato, É exato. isso? É um usufruto. É porque aqui tem algumas diferenças entre umas e outras, né? Por exemplo, life interest, a pessoa mora e lucra, ela pode tirar proventos, ela pode, ela pode alugar, por exemplo, a casa e usar o aluguel. Ela pode alugar um quarto, ela pode. E o right to occupy não, ela só pode ocupar a casa.
tem a opção também de vender um para o outro e tal. Mas aí você bota uma cláusula lá e pronto, resolveu o problema. Eu deixo a Maria a Ana, já mudei o nome. Eu deixo a Ana ficar na casa até X. Até ela falecer, até ela casar de novo, por 30 anos, aí você escolhe. Certo? Isso também é bom para o caso de essas life interest e right to ocupar essas cláusulas são boas para você deixar a casa para os guardians dos seus filhos morarem. Então, o guardians dos seus filhos vem morar na sua casa até tal data, 18 anos, que aí vai ficar para sua filha ou seu filho a casa, certo? Alguma dúvida? Não, não. Agora aqui, essa é a melhor parte. Concluindo, o testamento, ele é um documento importantíssimo para quem tem filhos menores aqui na Inglaterra, no País de Gales. Uma família que está crescendo, que está constituindo ainda os seus bens, que o bem mais importante são os filhos. É para essa família que serve um testamento, porque a nomear guardians é a função principal. Mas para quem tem um patrimônio maior, ele é muito limitado. Ele é limitado em termos sucessórios, ele é limitado em termos tributários, ele é muito limitado. O cliente precisa de um planejamento sucessório bem mais completo do que o testamento oferece. Mas para que então o testamento serve? Serve para quê para a gente? Ele serve para quê? Ele serve para o cliente te conhecer. Ele serve para o cliente criar confiança em você e para ele perceber que ele muitas vezes precisa mais do que um testamento. Existem muitas empresas aqui dedicadas só para testamentos e trusts e planejamento sucessório. Empresas, você vê que são ótimas, assim, super bem conceituadas. E elas cobram muito pouco por um testamento. Muito. Elas cobram 150 para os 2 testamentos. Elas cobram 99, mês da promoção, 99 para 2 testamentos. E ainda dão 30 minutos da primeira sessão online de graça. Aí você pensa, como? É muito barato. Mas por quê? Porque eles sabem que o testamento não é suficiente. Eles sabem que na hora que você conheceu, que ele te conhecer, que ele conheceu o cliente, ele vai ver, ele vai começar a dizer, olha, mas você precisa disso, você precisa disso, e realmente precisa. Não é uma falácia. Por exemplo, a gente já viu a importância do testamento. Então, se eu chegasse para um casal que tivesse filho aqui e mostrasse o quanto é importante o testamento, eu vou estar dando um favor para ele. Então, na hora que você senta com uma empresa dessa e ela fala várias coisas que você precisa, é um abrir de olhos, coisas que você nem imaginava que você precisava e que são importantes. Então, por exemplo, um filho vulnerável, aquela questão do filho vulnerável, você não pode deixar o valor no nome dele ou no nome do guardian. Você tem que fazer um trust, porque você faz um trust, o trustee, a pessoa que administra o trust, ela vai prestar contas, ele vai estar bem mais protegido do que você deixar todo o dinheiro, como eu já vi. Eu vou deixar todo o meu seguro de vida para minha irmã. A minha irmã vai cuidar do meu filho vulnerável. Imagine, eu tive uma cliente assim, e a irmã casada com filhos. Eu falei, não faça isso na hora que o seu seguro entrar no patrimônio da sua irmã, é dela e da família dela. Mesmo que ela tenha a melhor das intenções, não está conectado esse valor com o seu filho. Você tem que fazer um trust e botar no nome do seu filho, porque mesmo que mude quem cuida do trust, o beneficiário vai ser sempre o menino. Então, a pessoa não tinha ideia. Ela achava que fez um seguro grande, deixou no nome da irmã, que é super de confiança, mas a irmã pode não estar mais ali, o cunhado também pode não estar mais, e aí, quem vai cuidar do dinheiro do menino? Então, é para isso que a gente está aqui. Por exemplo, Less Power of Attorney, também uma procuração que é muito vendida em pacote. Você vende o testamento com as LPAs. Tem LPA para Health e Welfare, que é para cuidar
tomar decisões relativas a cuidados médicos, né? Ah, eu não quero life support, eu não quero receber transfusão, coisas relativas com a saúde, e Property and Financial Affairs, que é tomar decisões financeiras, né? Da sua vida financeira, quando você já não tiver capacidade mental para poder tomar suas próprias decisões. É muito comum. Esse é o pacote básico. Um testamento, mirror, né? Tipo um casal. Um mirror will, 2 testamentos, com, no mínimo, um LPA, ou o ideal que seja 2 LPAs, né? Para cada um. Você faz um pacote e faz tudo junto. E vende tudo junto. Você também pode vender um storage. Porque storage é muito importante que você guarde o testamento bem guardado e que ele seja encontrado. Não adianta você estar bem guardado e ninguém achar, e não adianta. Então, existem serviços que você registra onde está o testamento. Você é 5 pounds. Você registra onde ele ficou guardado. Existem empresas que guardam para você. Candice tem um relato. Quê? Eu tenho um relato sobre isso. Semana passada eu atendi um advogado que tem uma cliente no Brasil que ela era casada com um britânico e ele herdou 50% da casa da mãe dele. Só que ela e ele moravam no Brasil, ela não conversa com a família dele, são todos brigados, e ela não sabe que fim que teve essa casa. E eles são casados, sem filhos. Ou seja, ela não sabe se teve testamento, porque ela era completamente dependente dele. Então, ele nunca falou para ela se tem ou não testamento, se ela se ficaria ou não para ela, nada disso. E ela pensa que o irmão, que herdou os outros 50%, deve ter pedido os outros 50% que ficou quando o irmão dele morreu e deu cabo disso. Então, aí o que eu ofereci para ela foi: olha, nós temos que primeiro fazer uma busca para ver se tem algum testamento registrado e depois ver, né, a fazer uma pesquisa mesmo, uma busca para saber que fim levou, até mesmo entrando em contato enquanto seus advogados com o tal do irmão, né, que já tinha 50% da casa, para a gente ver se dá até para reverter, né, porque às vezes a gente até conseguia. Enfim, ainda não entraram em contato, mas são casos que realmente existem. E é tão importante a gente registrar, inclusive vou fazer isso com o meu, vou registrar meu will. Você pode registrar no local que você registra. Tem empresas que guardam para você, acho que é 20 pounds por ano que eles guardam, mas você também pode guardar. Se você tiver um safe, um cofre, à prova d'água, à prova de fogo, você pode sim guardar. O que leva até o próximo, o probate, o inventário. A gente conversou sobre isso, sobre pode ou não pode, é área reservada. Eu fui pesquisar, realmente é área reservada, mas se você fizer um desses cursos aí que eu coloquei, você faz probate. E probate é 300 libras a hora de um probate. Para fazer um probate simples, é 10, 15 horas, o simples para uma propriedade. É um ótimo. E aí, se você já está com o testamento guardado, na hora que precisarem do testamento, eles vão te procurar, sabe que você que guardou, vão perguntar: você sabe quem faça probate? Aí você fala: eu faço. Final. Aí, pessoal, ó, vocês que nós estamos aqui, né, desde o início, inclusive Candice, desde o início nós estamos juntos nesse curso e temos ali a aula sobre as Reserved Legal Activities. E probate, né, que é o caso do inventário, é uma área reservada, mas está aqui a Candice trazendo para a gente soluções, caso nós não tenhamos interesse em nos qualificar como solicitor e poder, ou algum, né, barrister, solicitor ou advogada Silex para atuar nisso, temos aí esses outros cursos que ela listou, né, e ela vai falar sobre um pouquinho sobre eles aqui, para que a gente só foque nisso. Então, se for o caso que você quer atuar nessa área de planejamento sucessório e tudo mais aqui no UK, você, em vez de se qualificar, talvez não faça sentido, você faça pega uma dessas licenças para atuar com probate, porque eu acho que em qualquer lugar do mundo, inventário dá grana. Então, vale a pena, é uma boa estratégia de negócio. E bastante. Não é pouco, não.
É bastante. Esse último aqui, ó, STEP, Diploma for England and Wales Trusts, é o que duas vezes por ano. Não são valores altos, eu não me lembro exatamente quanto que é, mas não são valores altos, não são também cursos, acho que são 4, 5 meses de cursos, e você consegue, acho que tem testes também, não é uma coisa assim inalcançável. É bem interessante. E esse último me interessa muito porque eu preciso me aprofundar em trust. Trust aqui é uma coisa muito comum. Eles usam muito aqui para tudo. É porque é uma ferramenta, um instrumento muito flexível. Você constitui um trust, você escolhe você é o settlor, quando você constitui um trust, você é o settlor, você nomeia um trustee para administrar os seus bens em nome de um beneficiário. Só que ele pode ser um trust, lifetime trust. Você faz enquanto vivo ainda. E você pode ser o trustee e você pode ser o beneficiário. Você não está no seu nome, a casa não está mais no seu nome, ou o carro não está mais no seu nome, você organiza tudo, mas ele não está mais no seu nome. Então, Faz a gente lembrar muito sobre a holding, né? A holding, que é uma empresa e tudo mais, é a figura da holding, meio que se assemelha. É claro que tem suas diferenças, mas para quem quer atuar com planejamento patrimonial, vale muito a pena fazer sim cursos e se aprofundar em trust and em holding. o trust é muito flexível. Imagina, você tem eu tenho aquela minha filha, aquela que não faz nada, que passa o dia no TikTok, tem um problema de bebida ainda. Então, se eu deixar meus 50 milhões para ela, o que que vai acontecer? Eu vou estar fazendo bem para ela? Não vou. Então, o que que eu faço? Eu instituo um trust, contrato um trustee, eu posso contratar também um profissional, eu posso pegar uma pessoa de confiança. O trustee sempre vai prestar contas. Não, o trustee não vai ficar mexendo no dinheiro como ele quer. Aliás, tem um discretionary trust que o trustee manda, mas não quero esse. Eu quero um trustee que obedeça às minhas regras. As minhas regras eu quero que as contas da minha filha sejam todas pagas, eu quero que essa casa seja comprada, essa casa, ela mora aqui, pague todas as contas dela e no final do mês dê 1.000 libras para ela. Todo mês. Eu quero que seja assim. Um trust faz isso. Entendeu? Então, é uma ferramenta muito usada aqui para tudo. Para tudo. Então, gente, resumindo, quando alguém nos procura para fazer um testamento, a nossa função não é só redigir, eu quero isso, coloca no papel, pronto, está feito. De acordo com as instruções que o cliente falou, é isso. Não é. O nosso dever é explicar todos os efeitos, todas as consequências, todos os efeitos tributários, financeiros, sucessórios dessas escolhas que ele está fazendo e aconselhar da melhor forma para atender as necessidades dessa família. O que que pode, o que que não pode, isso vai servir, isso não vai servir. Você tem que aconselhar. Você tem que entrar e tomar a iniciativa de falar isso. E também essa última parte de oferecer serviços que ele nem sabia que precisava, que é tão necessário para ele. Então, você tem essa função também de auxiliar, de abrir o olho, de dizer, você precisa fazer isso. Não é só redigir exatamente tudo que o cliente quer fazer. Perfeito. Candice, eu acredito que temos aqui. Eu quero fazer uma pergunta também, e tem uma da Fernanda também para vocês. Pessoal, se quiserem mandar a pergunta no chat, eu faço, ou depois, se vocês quiserem fazer também, fiquem à vontade. Candice, você mencionou a questão de exatamente da filha do TikTok. Se eu não quiser deixar para ela, é, eu tenho, né, que o ideal é colocar muito bem explicado por que que eu estou deixando para o vizinho e não para ela, né, para não ter perigo aí de ser invalidado. A questão aqui, a minha pergunta é: a gente coloca essa explicação no próprio testamento em forma na cláusula onde eu já deixo, né, ali, estipulo para quem vai ficar, ou tem que ser um documento à parte, uma carta explicando como que funciona isso? Não, uma cláusula para isso mesmo, de deserdando a Hum, pessoa. Você diz, eu não quero por isso, esses são os meus motivos. Porque depois, quando essa filha, essa TikToker,
vier reclamar, dizer, eu dependia dela, porque desses Inheritance Act de 75, um dos requisitos é que seja filho, né? Não é qualquer pessoa que pode. Então, tem uma pessoa que dependia financeiramente. Se ela chegar e conseguir comprovar que dependia financeiramente da pessoa, ela vai ser acolhida, provavelmente Considerada, né? Vai ser vai ser considerada. considerado o caso dela. Mas se ela fala isso e você lê no testamento claramente dizendo por que você não quer, tem chances do juiz não aceitar a claim da TikToker. E se eu quiser, por exemplo, colocar algumas evidências, vamos supor que eu tenha algumas cartas do GP atestando o problema com álcool dela, esse tipo de coisa, e eu queira, existe possibilidade da gente fazer os exhibits, né, os anexos ao testamento, e aí nomeia como exhibits, ou não cabe isso? Sim, sim, tem uma parte chamada codicil, que é uma página extra que faz parte do testamento, mas ele pode ser mudado com mais flexibilidade. Então, tipo, você quer mudar uma besteirinha, você muda ali para não mudar o testamento inteiro. Pode sim. Tá? E uma outra pergunta é, ok, agora eu quero, passou um tempo, eu já tenho outros bens que eu quero listar, ou divorciei, enfim, como eu faço para fazer outro testamento? Eu tenho que fazer alguma coisa para invalidar o que eu tenho? Ah, Ou, que bom você perguntou, porque eu esqueci de falar isso. Uma das nossas funções é manter o cliente ali perto, perguntando: tudo bem? A cada 5 anos, tá tudo bem? Você precisa atualizar seu testamento? Aconteceu alguma alteração importante na sua vida? Você teve um filho? Você comprou uma casa? Alguma coisa importante dessa magnitude precisa fazer um testamento novo. sim, e até mesmo, né, é importante a gente salientar a questão do divórcio, ele anular, né, um will ali, a cláusula, ele anula ou não anula? Como que fica se eu Ele divorciar? não anula o testamento. Não, ele não anula. Mas o testamento vai ficar lá. E a parte referente ao marido e coisa assim, aí sai. Mas o testamento não fica anulado. Sim, porque Então, é até importante, onde o direito de família linka com o direito de sucessão, né? Todas as sentenças de divórcio vêm ali com uma cláusula, né, no final, um aviso de que a pessoa ali, com o fim do casamento, ela deixa de herdar, então invalida para ela o will, entendeu? Então, assim, é importante a gente considerar isso e sempre deixar o cliente atento. Olha, caso você se divorcie, X e Y pode acontecer, né? E aí explicar e dar até aquele, né, o legal advice ali também já na área de família com relação a divórcio, enfim, separação. é, é. Deixar tudo bem claro, né? Uhum, isso. E aí, a Fernanda perguntou se você consegue falar qual é a lei onde lista as pessoas que podem contestar o conteúdo do testamento. Talvez valha até a pena você mandar lá no grupo por escrito, né, para o pessoal salvar. É de 75, chama Inheritance. Deixa eu pegar aqui o nome completo. Inheritance Provision for Family and Dependents Act. Então, é uma lei exatamente para dependentes, familiares dependentes, para provisão, para prover por eles. É Fernanda, Inheritance, eu escrevo no grupo, chama tá, Inheritance Provision for Family and Dependents Act de 1975. Aí beleza. lá eles Fernanda, o que dizem ela direitinho quem pode, porque tem duas formas de você pedir, as pessoas que podem solicitar, entendeu? Geralmente filho, esposo, ex também pode pedir. Tá, tem uma lista lá bem limitada de pessoas que podem. Perfeito, obrigada, Candice. Fernanda, para te esclarecer, né? Esses updates são feitos no próprio will? Não, é feito um novo will, invalidando o outro. E aí é assim, o last will, o último will que a pessoa assina e faz é o que vale. É. A primeira clause, a primeira cláusula O fala testamento fala que revoga tudo, né? estou aqui revogando todos os meus testamentos anteriores. Aí também tem que tomar cuidado, né? Estou aqui revogando todos os testamentos anteriores feitos na Inglaterra.
Isso, tem que, quando é testamento internacional, nós temos que colocar essa especificidade ali para não anular tudo worldwide, né? Não prejudicar o cliente. Alguém mais tem alguma pergunta? Creio que não, né? As dúvidas surgem quando a gente põe a mão na massa, a verdade é essa. Ai, Candice, olha, amei a sua aula, nunca tive dúvidas que seria incrível, né? Nós já tivemos aí reuniões, né? Você é uma parceira que eu tenho muita confiança. Quero te agradecer muito por dividir conosco aí o seu conhecimento, o seu tempo. E, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, joguem no grupo, não falem direto com a Candice para poder beneficiar todos nós ali que estamos aprendendo juntos, tá bom? E é isso, Candice. A gente já vou falar com você para a gente Amei. providenciar outros conteúdos, porque pelo jeito o pessoal gosta mesmo, né? Eu sou apaixonada. Um beijo, pessoal. Quer bom. falar alguma coisa, Candice? É isso, eu quero agradecer. Eu amei, achei divertidíssimo. Obrigado pela interação, obrigado pela oportunidade. O que eu puder ajudar, eu estou sempre aqui. Perfeito, Candice. Um beijo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.